Olá, amigos, estamos de volta, ainda tratando do assunto princípios contábeis. Na aula anterior, nós falávamos sobre o princípio do valor original e vimos que o princípio do valor original tem como palavrinha-chave o custo de aquisição. Esse custo de aquisição representa o valor de entrada, ou seja, o valor que os elementos entram no patrimônio. Esse princípio do valor original está previsto no artigo 7º da Resolução 750 do Conselho Federal de Contabilidade. Vamos até a resolução. Artigo 7º. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações. Então, os componentes patrimoniais são registrados pelos valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do país, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no interior da entidade. Então, o princípio do valor original, ele de fato reconhece que os elementos devem entrar no patrimônio pelos valores originais das transações e que esse valor original, ele deve ser expresso na moeda corrente do país e deve configurar, inclusive, nas agregações ou decomposições no interior da entidade. O parágrafo único diz o seguinte: do princípio do registro pelo valor original resulta: a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes de um consenso com os agentes externos ou a imposição destes. Vamos para um exemplo. Ele está dizendo que o valor original, ou este custo de aquisição, ou este valor de entrada, ele é consequência de um consenso entre as partes ou de uma imposição do meio. Vamos supor que você tem uma loja de artigos de papelaria. Aí eu cheguei na sua loja e pedi para comprar esta caneta. A caneta custa R$1. Aí eu chego para você e digo: oi, amigo, tudo bom? Fui sua professora, não vou passar. Você pode me conceder um desconto e fazer essa caneta para mim por 80 centavos? Aí você me vende a caneta por 80 centavos. O meu custo de aquisição, o meu valor original será de 80 centavos. Esse foi o valor original da transação. E esse valor original da transação foi um consenso entre as partes. Então, mesmo custando R$1 na prateleira, a caneta saiu para mim por 80 centavos. Então, ela entra no meu patrimônio por 80 centavos. Agora, vamos supor que no dia seguinte eu chegue na sua loja e encontre a mesma caneta por R$1,20. Aí eu chego com a mesma história, aí você vai pensar assim: não, esta professora, ela está me enrolando. A caneta para mim sai por R$1,20. Professora, eu só vendo por R$1,20. Agora foi uma imposição sua. Eu vou aceitar se quiser, tudo bem. Mas houve uma imposição do meio. E agora a caneta entra no meu patrimônio pelo valor de R$1,20. Esse foi o valor original da transação. Este foi o meu custo de aquisição e agora foi uma imposição do meio. Parágrafo único, inciso 2. Uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não poderão ter alterados os seus valores intrínsecos, admitindo-se tão somente sua decomposição em elementos e ou sua agregação parcial ou integral
a outros elementos patrimoniais. Vamos para o exemplo. Eduardo, você pode incluir uma página para mim, por favor? Bem, vamos supor que eu tenha comprado um veículo pelo valor de 10 mil. E que a vida útil desse veículo tenha sido estimada em 5 anos. Se a vida útil do veículo for estimada em 5 anos, a cada ano nós vamos ter uma depreciação de 20% deste veículo. Essa depreciação, ela é consequência do desgaste pelo uso. O fato de estar utilizando o veículo vai gerar um desgaste e, consequentemente, uma redução do seu valor econômico. Como o veículo foi adquirido por 10 mil, esse veículo vai entrar no meu ativo, por ser um bem, pelo valor de 10 mil. Este foi o valor original da transação. E por ser o valor original da transação, corresponde ao meu valor de entrada e, consequentemente, ao meu custo de aquisição. Mas após 1 ano de uso, vamos considerar que o veículo foi adquirido em janeiro e que a data da demonstração seja em 31 de dezembro. Então, após 1 ano de uso, esse veículo ele vai sofrer um desgaste de 20%. Ou seja, após 1 ano de uso, o valor contábil do meu veículo é somente de 8 mil, porque ele sofreu um desgaste de 2 mil. Pelo princípio do valor original, eu não posso simplesmente chegar, apagar o valor do veículo e lançar um novo valor de 8 mil, porque eu estaria ferindo ao princípio do valor original. O princípio determina que o valor original ele deve ser mantido, ou seja, ele não pode ser alterado. Então, esse veículo, ele continua com o valor original de 10 mil. Porém, pelo fato de sofrer um desgaste e, consequentemente, uma redução do valor econômico, nós vamos decompor esse valor original, criando uma conta redutora do ativo chamada de depreciação acumulada. Essa conta de depreciação acumulada, ela entra diminuindo o meu ativo, ou seja, ela entra diminuindo o veículo, diminuindo o valor do bem. Essa conta de depreciação acumulada, ela vai ser responsável em acumular o desgaste desse bem durante os vários períodos em que ele está sendo utilizado. No primeiro ano de uso, esse veículo, ele sofreu um desgaste de 20%. Então, nós vamos reconhecer uma depreciação acumulada no valor de 2 mil. De modo que o valor contábil desse veículo no final do período vai ser de quanto? De 8 mil. Vejam que ao constituir uma conta redutora do ativo, eu estou preservando o princípio, porque o valor original deste veículo está sendo mantido, porém ele foi decomposto. E essa decomposição é reconhecida ou permitida pelo princípio do valor original. O mesmo raciocínio nós podemos utilizar para o exemplo que nós utilizamos anteriormente no princípio da oportunidade em relação às duplicatas a receber. Lembram que nós utilizamos um exemplo da duplicata a receber
onde fizemos uma venda a prazo no valor de 10 mil e que existia uma expectativa de perda de R$1.000 ao ano. Nós não podemos apagar o valor de 10 mil, ou seja, alterar esse valor original e registrar somente 9 mil, porque existe uma expectativa de perda de 1.000, porque estaria ferindo ao princípio do valor original. Então, nós vamos constituir uma provisão para devedores duvidosos, também redutora das duplicatas a receber, no valor de 1.000. E nesse momento, nós estamos nos preparando para receber somente 9 mil. O princípio foi mantido, porque a duplicata está sendo evidenciada no meu ativo pelo valor original, porém, o seu valor foi decomposto em consequência de uma expectativa de perda. Bem, vamos para o inciso 3. O valor original será mantido enquanto o componente permanecer como parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste. O valor original será mantido enquanto o componente permanecer como parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste. Germana, isso significa que esse valor original não pode ser alterado. Ele vai ser mantido inclusive na baixa do bem? Exatamente. Esse valor original, ele deverá ser mantido inclusive na baixa do bem. No nosso exemplo anterior, supondo-se que com um ano, certo? O meu veículo tem um valor contábil de 8 mil e eu resolvo vender esse veículo, me desfazer do veículo. No momento da venda, o veículo ele será baixado por 10 mil, porque este foi o valor original da transação, que inclusive deverá ser mantido na baixa do bem. Então, eu vou dar baixa deste veículo por 10 mil e vou dar baixa da sua depreciação acumulada por 2 mil. Mas esse veículo será baixado do patrimônio pelo seu valor original, pelo valor de 10 mil. Eu gosto também de citar como exemplo o próprio CMV. Eu acho que ele bem se encaixa nessa situação. O Eduardo vai criar novamente uma página para mim, utilizar com vocês o exemplo do CMV. Preste atenção, vamos considerar que nós compramos mercadoria pelo valor de R$100. Este foi o valor original da transação. Este foi o valor que a mercadoria entrou no meu estoque. Vamos considerar que no dia seguinte, eu vendo essa mercadoria pelo preço de venda de 150. Preço de venda corresponde à minha receita de venda. Então, eu vou vender a minha mercadoria pelo preço de venda de 150. Essa mercadoria, ela precisa ser baixada do meu patrimônio. E ela deverá ser baixada pelo seu valor original. Porque o princípio do valor original determina que o custo de aquisição, ele deve ser mantido inclusive na baixa do bem. No momento da baixa desta mercadoria vendida, nós vamos reconhecer uma despesa chamada de CMV, custo da mercadoria vendida, que eu sempre chamo assim, ó, custo de aquisição que está sendo mantido na venda para
atender a que princípio? O princípio do valor original. Então, a mercadoria ela é baixada pelo seu valor original. E ao confrontarmos o preço de venda de 150 com o custo da baixa de 100, nós vamos reconhecer um lucro nessa venda no valor de quanto? De 50. Então, a mercadoria, ela entrou no meu estoque por 100 e no momento da venda, ela foi baixada por 100. Ou seja, o custo de aquisição está sendo mantido, inclusive na venda do bem, para atender ao princípio do valor original. Parágrafo único, inciso 4. Os princípios da atualização monetária e do registro pelo valor original são compatíveis entre si e complementares. Então, o parágrafo 4º, ele está dando uma informação importantíssima. Ele está dizendo que o princípio da atualização monetária e do registro pelo valor original são compatíveis entre si e complementares. Dado que o primeiro apenas atualiza e mantém atualizado o valor de entrada. Bem, gente, esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Até lá!